Salve galera! Na década de 1950, perto do deserto da Califórnia, havia uma cidade chamada Victoria's Secret, onde as famílias viviam felizes porque tinham uma vida perfeita. Todas as manhãs, o marido milionário trabalhava na sede do Projeto Vitória, nos arredores da cidade, e a esposa cuidava da casa, praticava balé com seu professor e desfrutava de uma vida social conforto porque o marido recebia um alto salário. Mas a esposa não podia perguntar sobre o trabalho do marido e era proibida de visitar a sede, mas uma das esposas. Eu mudaria esse projeto. Então conheça Alice e Jack, um casal com uma vida sexual muito ativa que adora dar festas para os vizinhos, especialmente para a melhor amiga de Alice, Bonnie, e seu marido Dan. Às vezes, uma cidade inteira tremia por alguns segundos. Alice sempre perguntava a Jack se isso tinha algo a ver com o Projeto Vitória, mas ele nunca respondeu porque eles eram um casal feliz e ela não se importava. Certa tarde, depois da aula de balé, Bonnie e Alice estavam conversando enquanto observavam os novos vizinhos se mudando. Não é surpresa que sua amiga Margarete não tenha ido à aula hoje, porque depois de um incidente misterioso, Margarete se tornou a mulher mais odiada da cidade. Mais tarde, quando Alice está no jardim, ela percebe Margarete no quintal, segurando um avião de brinquedo, com os olhos fechados e tendo alucinações estranhas, sem nunca abrir os olhos, e Alice apenas observa preparar o jantar. Alice descobre que todos os ovos na caixa estão estranhamente vazios e fica tão preocupada com isso que o jantar é servido queimando no forno, mas alguns dias depois, Alice comparece a uma festa na casa de Frank e Shirley, o casal mais poderoso do esquema vitoriano, onde ela percebe uma melodia tocando em sua mente e imagens estranhas aparecendo diante de seus olhos, mas mais uma vez se esquece disso quando seu amigo Ben a distrai Shirley novamente. Ela e seu marido, Frank, foram influentes porque ele foi cofundador do Projeto Vitória e fez discursos de boas-vindas aos novos cidadãos. Eles são interrompidos por Margarete, que pergunta por que eles estão ali e por que não deveriam ficar. Neste lugar, seu marido levou, mas agora a atmosfera está ficando desconfortável, então Frank assume uma conversa, lembrando a todos que eles estão aqui para mudar o mundo construindo uma pequena cidade baseada na segurança. Se a ordem e o dinheiro não forem um problema, Alice ainda está preocupada com Margarete e sai para procurá-la e a encontra em casa, onde seu marido está lhe dando remédios. Margarete tenta dizer a Alice que ela não está se sentindo bem e tendo pesadelos e que eles estão se escondendo naquele lugar, mas seu marido fecha a porta. Para mantê-la longe de Alice, ela retorna à festa e encontra Jack no quarto de Frank ajeitando seu gravata. Jack começa a ficar animado com sua esposa. As coisas começam a se esquentar quando Frank aparece e olha para o casal de forma estranha, mas vai embora rapidamente sem dizer uma palavra. No dia seguinte, Alice e suas amigas ricas estão fazendo compras no shopping e, quando chega a vez de Margarete, elas comentam sobre seu comportamento estranho desde o acidente, mas Bonnie acha que não foi acidente. Margarete quebrou o único. Ela cristã as regras anteriores e foi para o deserto com o filho porque viu algo, provavelmente uma alucinação, e quando a caçadora, ela estava sozinha com o avião de brinquedo do filho, nunca mais encontrada a criança. Porém, para Margarete, levaram o filho como um castigo. A conversa foi interrompida porque o chão tremeu novamente. Mas as mulheres não reagiram porque foram acostumadas. Uma delas disse se os homens estavam desenvolvendo armas ou algo assim, mas Bonnie disse que a única missão delas era sustentar os maridos, não fazer problemas à noite. Alice começa a ter sonhos muito estranhos e não consegue parar de pensar neles. Ela decide que precisa de um pouco de ar fresco e pega o bonde, mas não desce no shopping. Ela fica para apreciar a vista do deserto. O motorista acha isso muito estranho, mas continua dirigindo. De repente, um avião aparece no céu. Parece exatamente o brinquedo de Margarete. Está caindo e cai no meio do deserto. Alice fica preocupada e se pergunta se eles precisam de ajuda ou algo assim, mas o motorista Alice se recusa a levá-la lá porque é contra as regras do programa. Alice quebra as regras mesmo assim, caminha cada vez mais para dentro do deserto até que finalmente encontra uma colina e uma estrada que a contorna. Ela continua subindo até encontrar uma cúpula misteriosa e começa a gritar por ajuda, mas ninguém responde. Alice se moveu lentamente pela cúpula, finalmente colocando as mãos na parede de vidro. Essa ação fez seu corpo tremer. Ela inclinou a cabeça para trás e olhou para uma série de imagens. Quando Alice finalmente piscou novamente, algo estranho e perturbador apareceu em seus olhos. Ela se viu deitada na cama, confusa e assustada. Alice foi até a cozinha, onde Jack estava tentando preparar o jantar porque ele não queria acordá-la. Acontece que quando Jack chegou em casa do trabalho, Alice já tinha ido para casa, mas ela não se lembrava. Quando ela relatou o acidente de avião, Jack respondeu que não houve acidente, mas que todo mundo na cidade estava falando sobre isso. Alice ficou brava e culpada. Era tudo um pesadelo, e Jack a distraía com gestos reconfortantes e piadas sobre cozinhar no dia seguinte. Alice estava limpando as janelas,
Como as mulheres trabalham neste mundo por algo para fazer, quando de repente a parede atrás dela começou a se mover, enviando-a contra o vidro. Alice ficou horrorizada, mas num piscar de olhos a parede estava de volta no lugar, era apenas mais uma ilusão. Nesse momento, o telefone toca e, quando ela atendeu, ouve Margaret e perguntou se ela viu a mesma coisa. Ela e ela não são loucas, mas Alice lembra a amiga que ela não é louca e desliga o telefone. A conversa não sai da mente de Alice. Na próxima aula de balé, ela fica chocada ao ver que seu reflexo se transformou em Margaret. Margaret faz os mesmos movimentos que Alice, mas de repente, ela começa a bater a cabeça contra todos o vidro. Alice grita em pânico na aula. Estão apavorados. Quando Alice se vira, Margaret isolada. Preocupada, ela corre para casa e encontra Margaret. No telhado de sua casa, Alice grita para ela parar, mas Margaret é ignorante, desistir e cair do telhado com uma faca na mão. Alice entra em pânico novamente e tenta chegar até Margaret, mas o homem de vermelho aparece para arrastá-la para longe durante a noite. Alice tenta contar a Jack o que realmente aconteceu, mas ele não acredita nela porque o marido de Margaret estava no hospital com ela e foi apenas um acidente enquanto limpava janelas. Alice sabe que é mentira e exige saber a verdade sobre o projeto de Vitória. Questionando Jack sobre seu trabalho e por que eles estavam escondendo coisas, ele gritou para ela lembrar que as respostas a essas perguntas podem significar perder sua vida maravilhosa e diz para ela esquecer isso. Alice fica furiosa e tenta voltar a assistir TV, mas isso faz ter alucinações novamente. Dessa vez ela está se afogando na piscina. Parece muito que ela está presa na parede, e quando ela pisca ela está encostada na janela como se estivesse tentando sair. Na manhã seguinte, Alice está embrulhando as sobras do jantar e pede para controlar suas mãos, que se movem sozinhas e envolvem sua cabeça. Alice acordou, tirou o saco plástico, respirou fundo e começou a perceber que estava ficando louca. Jack leva o Dr. Collins para um check-up, e o médico decide que deve ser estresse causado por choque. Quando Alice tenta explicar o que realmente aconteceu, Collins diz que quando a mente é dominada pela dor, às vezes ela altera a realidade. Ele também tentou prescrever algum remédio, mas Jack e Alice se recusaram, garantindo que ela ainda não precisa dele. Alice percebe que Collins tem alguns papéis de Margaret em sua pasta e pergunta o que aconteceu. Collins explicou que sofre de múltiplas. A paranoia explodiu, e o que se tornou impossível para o marido trabalhar em paz foi que ele foi demitido. Vitória e Margaret e seu marido retornaram a Nova York para tratamento porque Collins saiu de casa e esqueceu sua mala, e ele pulou. Maleta sai em busca de pistas, mas quando Collins percebe que esqueceu a maleta, ele retorna. Alice finge entregar a maleta a ele e assim que ele sai, Alice consegue roubar os papéis de Margaret, mas todas as páginas são apagadas e os papéis ficam inúteis. Então Alice decide queimá-los e começa a beber e quando toma banho sua mente revisita as imagens perturbadoras e ela acorda de repente quando Jack chega em casa e toca música. Alice ainda estava confusa, e Jack, sem saber, fez uma pergunta a ela por razões lógicas. Eles deveriam ter um filho. Talvez seja culpa de Alice. Ela disse que pensaria sobre isso. Naquela noite os dois foram a uma grande festa organizada por Frank, mas ele não parava de observar Alice enquanto discutia as coisas com o médico, o que deixou Alice muito desconfortável. E quando uma dançarina apareceu na sala, ela começou a desabar. E quando começou a dançar ela se lembrou de algumas visões. Alice começou a ter visões mais perturbadoras e chegou à beira da loucura e começou a chorar. Alice tanto ela pede para Jack levá-la para casa porque ela não está se sentindo bem, mas Frank tem que subir no palco para fazer um grande anúncio, surpreendendo a todos. Frank chama Jack para se juntar a ele e anuncia que ele será promovido a uma parte vital do projeto de Vitória. Todos começaram a dançar e correram para o banheiro, onde ela viu mais da casa novamente. Sua amiga Bonnie aparece para ver o que aconteceu com ela e explica tudo, mas Bonnie a interrompeu e a repreende por quebrar as regras. Ela acha que Alice é a única que pode ser vista, agindo como uma criança e tentando estragar a grande noite do marido, então ela precisa se animar e ser uma boa esposa. Alice não tem escolha a não ser voltar à sua antiga rotina e tentar esquecer tudo. Poucos dias depois, Jack organiza um jantar em sua casa e Frank leva sua esposa também. Enquanto Alice está ocupada cozinhando, Frank se aproxima dela só para irritá-la dizendo que ela o fascina porque ele sempre quis alguém para desafiá-lo porque grandes homens só se tornam grandes quando a pressão é alta. Então ele espera que Alice continue a pressioná-lo no futuro. O que intriga Alice e ela decide se sentar à cabeceira da mesa em vez do marido, porque ela quer olhar para eles diretamente nos olhos enquanto comem. Quando começaram a conversar, Alice interrompeu os convidados para perguntar sobre suas vidas antes de chegarem à cidade. Resumindo, suas vidas eram exatamente as mesmas, a maneira como se conheceram era exatamente a mesma, e todo o resto era igual. Era como se alguém tivesse implantado falsas memórias nas mentes dessas famílias. Ela os elogiou por ser
fazendo isso e sendo instruído a lembrar essas histórias porque eles querem que elas esqueçam suas vidas reais, assim como fizeram com Margaret e seu marido Jack. Tenta fazer Alice parar, mas Frank pede para ela continuar. Então Alice desabafa que Frank está mentindo para todos e que ele quer criar um mundo perfeito, mas com escravos, porque nenhuma mulher pode deixar essa vida. Frank tem um sorriso amarelo no rosto e parece que está manipulando uma garota e diz a todos que Alice é doente mental, assim como Margaret. Chega e a acusa de ter estado em seu quarto. Todos se sentem muito desconfortáveis. Shirley faz birra e chama Alice de criança porque ela insultou o marido. Os outros hóspedes os seguintes. Jack abre a porta Frank fica e diz a Alice que esperava mais dela antes de ir embora. Alice fica muito brava. Quando o marido volta ele diz que não quer estragar a noite dele, que o ama muito e não importa onde eles estão ela só quer ficar com ele, mas pergunta a todos o poder de sair daquele lugar. Jack finalmente fica com sede e concorda em fugir juntos. Alice não perde tempo para fazer as malas e entrar no carro. Mas quando ela entra, Jack pede desculpas. Alice não entende o que está acontecendo. O homem de vermelho parece estar arrastando-a, e quando Jack ouve os gritos de socorro de sua esposa, ele começa a chorar. Alice é levada ao hospital para tratamento, que na verdade é terapia de eletrochoque, e como ela está com dores por todo o corpo, ela começa a ter visões do casal novamente e revela a Jack e ela viveram o momento presente, cantando a mesma música que Jack sempre cantava. Jack perdeu o emprego, mas Alice conseguiu trabalhar em outro turno no hospital onde era médica. Porém, trabalhar em 2 turnos começou a pesar na vida de Alice, e Jack não ajudou muito quando ela voltou para casa. Ele não tinha feito jantar, não tinha pago a conta de água, a louça ainda estava suja, mas ele ainda teve a audácia de continuar pedindo para Alice satisfazê-lo, mesmo que ela estivesse exausta com isso. Na verdade, Jack é preguiçoso. Em vez de trabalhar para fazer a esposa feliz ou fazer tarefas domésticas básicas, ele passa dias e noites em frente ao computador ouvindo o podcast de Frank, que promove uma maneira para os homens escaparem da sociedade que os sufocam e encontrarem seu verdadeiro eu. Alice agora acorda novamente no hospital do Projeto Vitória, e Collins declara recuperada. Então Alice foi enviada de volta para a cidade e começou a viver sua antiga vida de milionária novamente, como se nada tivesse acontecido. Os dias passaram pacificamente até que uma noite Jack voltou ao trabalho, cantando a mesma música novamente. É nesse momento que Jack revela tudo em sua visão. É real, ele se inscreveu no Projeto Vitória. Ele tem a escolha de viver a vida perfeita de um milionário dos anos 60, o que lhe dá acesso a uma máquina especial que ele coloca em sua casa, onde ele pode ficar conectado 24 horas por dia, porque sua vida em Vitória é uma simulação. É a mesma para todas as esposas de lá, e como os outros homens, Jack está conectado a ela os dias. Ele seria desconectado depois de algumas horas quando entrasse na sede do deserto, e no resto do tempo ele era responsável por manter o corpo real de Alice saudável e tinha que fazer um trabalho horrível para pagar aquela máquina para retornar à Vitória. Alice cai no chão em agonia, dominada pelas imagens que acabaram de inundar sua mente, e ela fica em conflito e exige saber a verdade. Então Jack imediatamente grita com ela que eles fazem isso para viver uma vida perfeita, porque eles estão infelizes no mundo real. Alice ainda acha que ele é um idiota. Descubra como é a vida real dela e tente convencê-la de que ela é louca. Ela também se preocupa com as outras esposas e filhos, mas Jack esclarece imediatamente que as crianças não são reais, elas são apenas parte da simulação. Entretanto, Alice, cansada das mentiras do marido, pega um copo e bate em Jack, deixando-o inconsciente. O que ela não sabia era que estava morta em Vitória e morta na vida real. Enquanto o verdadeiro Jack fecha os olhos, Frank recebe um telefonema informando do que aconteceu. Nesse momento, o coelho entrou em casa. Perfeitamente cobre o corpo de Jack e explica tudo, admitindo que já sabia e que escolheu a simulação porque era a única maneira de trazer seu filho morto de volta à vida real. Ela também explica que Alice precisa ir até a sede e se desconectar, já que Jack não pode fazer isso, já que ele está morto na vida real. Alice ficou assustada, mas sua amiga disse para ela correr e descobriu que todos os vizinhos também vinham de suas casas. Quando todos os postes de luz sofreram um acidente, as mulheres perceberam que algo está errado. A simulação falha, mas os homens se concentraram em questionar Jack tentando parar Alice. BNY dá a Alice a chance de entrar no carro de Jack e dirigir. O Homem de Vermelho chega e rouba o carro para persegui-la. Descobre-se que o Homem de Vermelho é na verdade parte do sistema de simulação para proteger o programa. A perseguição começa pelas ruas. E enquanto Alice consegue sair da cidade sem problemas, as coisas ficam mais complicadas quando está no deserto. O Homem de Vermelho começa a bater no carro dela. Collins também chega em seu próprio carro e acelera para ajudar, mas quando Alice percebe que está prestes a ser cercada, ela freia rapidamente e os carros de todos colidem.
Naquele momento, Frank era quem gerenciava o servidor, e ele recebeu a notícia de que Collins estava morto, e sua esposa pegou a ligação. Então Shirley apareceu por trás dele e o esfaqueou, dizendo que era a vez dela controlar o sistema agora porque ele era uma idiota por provocar a garota Alice no ela contínua dirigindo até encontrar a colina e entrar na estrada. Mas infelizmente, em uma curva, o carro cruel, mas Alice não queria desertar e pulou e começou a correr, pensando bloqueado que era o carro que estava andando a estrada, mas não era o suficiente. O homem de vermelho começa a subir a montanha para tentar encontrá-la, então Alice precisa correr para o topo da montanha. Quando ela finalmente chegou ao topo, ela também se lembrou de sua vida real com o marido. Nesse momento, o homem de vermelho apareceu atrás dela e ela correu para a parede. Ela colocou as mãos no vidro e olhou para cima, desconectando-se de Vitória e se conectando com a verdadeira Alice. De repente tudo ficou escuro. Alice suspirou e retornou ao mundo real, e esse foi o fim. Não se preocupe, querida. Um drama de ficção científica de 2022. O próximo vídeo está esperando por você.